Vamos agora a mais um episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental, Pedro Puccini Mendes. Hoje o tema é o plantio de transgênicos no entorno das unidades de conservação. Não é proibido plantar alimento transgênico no entorno de unidades de conservação, pessoal, como soja, como milho, mas existem exigências rígidas de licenciamento, resoluções do CONAMA e regras estaduais com restrições específicas. Veja agora o que diz a legislação, como funcionam as zonas de amortecimento, os riscos jurídicos de se plantar nessas áreas e como garantir segurança antes de investir em propriedades vizinhas a parques ou reservas. Aqui na tela. Saudações, mais uma edição do Direito Agrário. E hoje o tema que eu gostaria de comentar aqui seria o plantio de espécies chamadas transgênicas perto de unidades de conservação. Esse é um assunto frequentemente consultado, que gera dúvidas nos produtores rurais, técnicos da área ambiental, até mesmo os gestores públicos, principalmente quando se trata de saber até onde vai o direito de produzir e onde começam as restrições ambientais perto dessas chamadas unidades de conservação. Então vamos começar explicando o que é uma unidade de conservação. De acordo com a Lei Federal 9985, são espaços territoriais com características naturais relevantes que o poder público escolhe com o objetivo de conservação e definir ali os limites daquela área que vai ser protegida. E tem mais de um regime jurídico especial que pode ser escolhido. São popularmente conhecidos como parques, né? Essas unidades de conservação são mais de 153 milhões de hectares no Brasil, mais de 18% do nosso território, e que, segundo os dados do Cadastro Ambiental Rural, representam essa proporção. São classificadas ali em três categorias principais, que é a proteção integral, que tem uma maior restrição no uso da terra, as de uso sustentável, que permitem alguma atividade produtiva, desde que controlada, com algum uso compatível ali, né, com essa área. E em volta dessas áreas de unidade de conservação existem as chamadas zonas de amortecimento, que é uma espécie de cinturão de proteção para minimizar os impactos de atividades humanas, antrópicas, sobre esses ecossistemas sensíveis, onde pode haver uma restrição no uso do solo nas propriedades vizinhas. Então, por isso que é muito importante que o produtor rural, antes de comprar, arrendar, investir em qualquer imóvel, consulte se está próximo de alguma unidade de conservação, principalmente se está dentro de uma zona de amortecimento. Então é algo que não pode estar explícito, mas que deveria constar ali nesses decretos, atos normativos, pareceres dos órgãos ambientais. Então agora a gente volta para o outro ponto também, que é o uso das sementes transgênicas nessas áreas próximas de unidade de conservação. Isso pode ou não pode, né? Existe uma proibição legal? A resposta objetiva é que hoje, com base na legislação federal, não tem uma norma que proíbe expressamente o cultivo desses organismos geneticamente modificados, né, as OGMs, em zonas de amortecimento, mas a lei que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela não menciona também qualquer restrição ao uso dessas espécies. E também o artigo 25 dessa legislação fala que nas zonas de amortecimento não tem nenhuma proibição nesse sentido, e como bem sabemos, no direito, proibições não se presumem, né? Então, se não tem uma vedação legal expressa, o uso é permitido, respeitadas, é claro, as normas ambientais gerais. É importante lembrar que esses OGMs, né, os transgênicos, são definidos por outra lei federal, a 11.105/2005, como aquele material genético que tenha sido alterado por técnicas de engenharia genética, né? São muito utilizados na agricultura moderna, e a regulação compete às comissões técnicas nacionais de biossegurança. Então, o simples fato de uma propriedade rural estar próxima a uma unidade de conservação não significa, por si só, que o uso de sementes transgênicas está proibido, mas existem algumas normativas que se deve observar também, como resoluções do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que exigem uma atenção especial para atividades em áreas próximas de unidade de conservação. A resolução CONAMA 428, por exemplo, fala que certas atividades, inclusive agrícolas, quando realizadas num raio de até 3 km de unidade de proteção integral, podem exigir a elaboração de um estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, os famosos EIA-RIMA, né? Isso não é uma proibição, mas sim uma exigência de uma avaliação
prévia. A Resolução CONUMA 473, ela prorrogou a vigência desse critério por mais 5 anos, então o foco aqui é o licenciamento ambiental e não uma vedação automática, né? Portanto, quando a atividade estiver tecnicamente enquadrada como potencialmente poluidora, impactante, a exigência é de fazer alguns estudos além de uma autorização específica. Bom, além disso, é sempre necessário verificar se existem normas estaduais ou municipais que vão estabelecer regras mais restritivas. Um exemplo disso, o Rio Grande do Sul já editou vários atos normativos com relação ao uso dos OGMs em áreas vizinhas de unidade de conservação. Então, isso mostra que mesmo com permissão ou ausência de regulamentação federal, pode ter uma restrição local. Por isso, o produtor ou investidor rural precisa fazer uma análise completa da legislação federal, local. E outro ponto que não pode ser ignorado também é a situação dos chamados parques de papel, né? As unidades de conservação que ainda não foram devidamente desapropriadas ou indenizadas pelo poder público, ou seja, o produtor é proibido de usar a sua própria terra, mas também não recebeu essa compensação financeira prevista em lei. Então essa é uma violação de direito de propriedade. O Código Florestal trouxe uma solução interessante nesse caso, que é o proprietário pode usar essas áreas como cotas de reserva legal, por exemplo, né, no mecanismo de compensação. Então esse hectare preservado dentro do parque, mesmo ainda em nome do produtor, pode ser usado para compensar a reserva legal de outro imóvel, evitar essa confusão ali no momento da definição do que pode ou não pode ser feito com estas áreas. Então, em resumo, o plantio de transgênicos em torno de unidade de conservação tem essa situação que precisa ser observada, né? É necessário avaliar o tipo da unidade de conservação que gera restrições no entorno, né, na zona de amortecimento, se está devidamente regulamentado ou não, quais são as exigências de licenciamento ambiental, principalmente as regras estaduais, municipais, e propriedades nessas regiões exigem um cuidado jurídico um pouquinho mais apurado, mais detalhado antes de tomar qualquer decisão. Então, fazer um bom diagnóstico dessa área pode evitar futuros embargos, infrações ambientais. Então, antes de tomar qualquer decisão, consulte esse tipo de documento, faça essa análise detalhada, porque segurança jurídica no campo começa com informação e com planejamento. Saudações e até a próxima.